Mensagem Observando Sua Estrela, do dia 11 de abril de 1959, pregado em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América, sábado à noite. Permaneçamos de pé por um momento para orar. Inclinemos nossas cabeças. Deus Todo-Poderoso, que levantou nosso Senhor dentre os mortos, ressuscitando-o no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e o assentou à tua direita em glória. Lá está Ele nessa noite para fazer intercessões sobre a nossa confissão, enviando de volta o grande Espírito Santo para continuar a obra que Ele começou, para que sempre se saiba que este Espírito Santo, que dá continuidade à obra do Senhor Jesus, deve ser um sinal de que Ele voltará um dia. E agora, Pai, estamos vivendo para ver este tempo do fim. Quando estamos vendo a aproximação do Senhor, os sinais estão manifestados. Cada hora nos faz pensar que é a graça de Deus que Ele ainda não veio. Talvez, Senhor, seja para nós pregarmos com mais empenho, orarmos mais e tentarmos alcançar essa última alma para o reino antes da última batida da meia-noite no relógio do tempo, quando ele não baterá mais. Quando chegar esse tempo, ele se misturará numa eternidade sem fim, Senhor. Que possamos pensar nessas coisas agora, enquanto o culto continua, pois pedimos isso em nome de Jesus que fez a promessa. Amém. Podem se assentar. Estou começando a me sentir um pouquinho cansado. Odeio admitir isso, mas é verdade. E tendo muitos cultos, e amanhã tenho 3 cultos, um dos quais com o povo armênio em Donley, meu tema será O que ouves? Para vocês, armênios, que estarão lá amanhã à tarde, no templo aqui, meu tema será Esteja certo de Deus. E depois desse culto amanhã, distribuiremos os cartões de oração para uma fila de oração regular amanhã à noite. E os moços estarão distribuindo os cartões imediatamente após o culto amanhã à tarde. Porque eles vão ter no domingo à noite um concerto aqui no templo. Portanto, seria difícil distribuir os cartões de oração então. Assim sendo, todos os que desejam ter um cartão para serem chamados à fila de oração amanhã à noite, venham até o culto de amanhã à tarde para receberem o cartão. E assim, acho que segunda-feira é uma noite de folga, e então, por toda a semana seguinte, se o Senhor permitir, quero começar a falar na terça-feira à noite sobre uma série de assuntos do Gênesis sobre a fé. E gostaríamos muito que vocês viessem ouvir, porque estou esperando que o Senhor faça grandes coisas. Então, se for a vontade de Deus, eu não faço isso há 7 anos, mas se for a vontade de Deus, no próximo domingo à tarde, quero contar a história da minha vida aqui no templo. Não tenho contado agora ou abordado o tema. Isso me parte o coração. Faz 7 anos, eu acho, que contei a história da minha vida. Se for da vontade do Senhor, sinto-me forte o suficiente para contá-la no próximo domingo à tarde. Será no domingo, daqui a uma semana. Tivemos momentos maravilhosos no café da manhã na Clifton, o desjejum dos homens de negócios cristãos. E enquanto eu estava sentado comendo, houve uma pequena mulher que veio até mim. Tenho certeza de que não consigo pronunciar esse nome corretamente. É um nome armênio, Chevsky, acho que é algo assim. E ela veio a mim. E algumas noites atrás, eles receberam uma ligação da Suíça, onde sua irmã estava gravemente doente com diabetes e pneumonia, o que significava a morte em poucas horas. E o marido dessa mulher é um grande amigo meu e sua família, e eles foram muito amáveis comigo quando estivemos na Suíça há algum tempo. E então eles me visitaram aqui na América. No entanto, não me inteirei da mensagem que me enviaram, porque ninguém me incomoda por um bom tempo antes de eu vir ao culto. Mas, enquanto o culto estava em andamento, o Espírito Santo me fez dirigir a ela na audiência e lhe falou que ela estava orando por seu ente querido e que não temesse, porque eles ficariam bem.
E nesta manhã cedo, o telefone esteve conectado, atravessando o oceano através do Cabo Atlântico até esse país, para dizer a ela que a mulher está absolutamente e perfeitamente bem e normal. As bênçãos do Espírito Santo. Você não vê que Deus cobre todo o espaço, preenche todo o tempo e alcança a eternidade. Eu vi fazer isso tantas vezes para as pessoas do outro lado do oceano. Como Deus faz essas coisas tão maravilhosamente. Assim, hoje foi um grande dia para mim. E agora, eu apreciei a irmãzinha cantando essa canção há alguns momentos atrás, observando sua estrela. Porque eu pensei nessa noite, sendo uma noite curta, em falar sobre isso, observando sua estrela. E quero me referir a ela como essa mesma luz, ou uma estrela é uma luz, que vimos aparecer aqui, que eles têm as fotografias dela e assim por diante. Porque é a mesma luz, a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, o mesmo anjo do pacto, e estamos confiantes de que ele virá em nosso meio novamente nessa noite e nos guiará a Cristo. E agora para um texto, quero que abram no Evangelho de São Mateus, capítulo 2. E agora, não sabemos o que ele fará. Faz 3 noites que não distribuímos cartões de oração, e o Espírito Santo vem passando sobre as reuniões, chamando as pessoas e lhes dizendo exatamente como ele fez quando ele esteve aqui na terra na forma do Senhor Jesus, e cumprindo a promessa que ele fez como o último sinal antes de sua aparição e o fim da dispensação dos gentios. Vocês se lembram disso, é o último sinal. Na próxima semana tentaremos nos aprofundar no assunto, onde vocês podem ver que todas as coisas têm guiado justamente a essa hora. E a igreja está agora em condição para receber essas coisas. Agora, eu quero ler. Vocês se voltaram talvez para as Escrituras. Mateus 2, verso 1 e 2. Ora, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram homens sábios do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que nasceu o rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Já devia estar quase escuro. Eles tinham acabado de chegar ao topo da colina, e quando viraram a esquina, estavam de frente para Belém, visto que a montanha fica a oeste da cidade. E ele parou e limpou o suor da testa enquanto segurava a corda do jumentinho, e olhou embaixo para a pequena cidade. E as luzes estavam acesas, porque havia muitas pessoas entrando e saindo. Veja bem, houve um decreto. Todas as pessoas deviam voltar ao seu local de nascimento para que se alistassem. E qualquer homem bruto e sem coração que fizesse com que uma mulher em sua condição tivesse que sair de casa para fazer aquela longa viagem nos lombos de um jumentinho. Mas, muito antes do início dos tempos, tudo isso foi planejado na sabedoria de Deus. Deus tem tudo exatamente no minuto. Deus sempre tem tudo exatamente no minuto. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E pensaremos nisso dessa maneira. E quando pensamos no tempo em que aquele rei selvagem e assassino estava reinando, e no tempo em que o recenseamento forçou José e Maria a irem a Belém, e enquanto José estava olhando para o vale, não há dúvida de que ele estava um pouco desanimado ao pensar em sua esposa e sua condição, e que cada pequeno hotel estava cheio. Não havia lugar, e as pessoas estavam dormindo ao redor dos muros. Deve ter sido desanimador para ele, pois ele pensava naquele rei impiedoso que havia forçado sua amável esposa a vir para sua terra natal. Talvez ele não soubesse que tudo estava se movendo num grande ciclo de Deus. Mas quando ele se virou para pegá-la do jumentinho e encontrou uma pedrinha apropriada,
enquanto deram a volta no topo da colina para que ela pudesse olhar para a sua cidade natal. Andando gentilmente com ela e colocando-a em um lugar agradável para que ela pudesse descansar um pouco, ele notou que sua linda face parecia irradiar-se com um brilho nunca visto antes. E quem sabe ele tenha dito algo assim: "Oh, minha querida, eu sempre soube que você era notadamente uma mulher bonita, mas nunca te vi tão bonita como você está agora. Eu me pergunto como deveria parecer a igreja. Quão bonita ela deveria estar em ordem para a vinda do Senhor? Suas vestes devem ser lavadas no sangue do Cordeiro, e todas as ordens divinas colocadas perfeitamente em ordem, sem desacordo, só esperando aquele momento. Deus a terá desta maneira. E nós o vemos quando ele notou seu lindo rosto. E ele lhe disse: Maria, seu rosto resplandece. Mas parece que ela não o notou muito. Seus bonitos olhos estavam olhando para o céu. E ele seguiu a direção da visão dela. E ele notou, pairando sobre a pequena cidade, uma das estrelas mais bonitas que ele já tinha visto em toda a sua vida. E ele talvez tenha dito algo assim: essa estrela não a havia notado até agora. É dali que vem esse reflexo no seu lindo rosto. Oh, se Deus hoje à noite pudesse refletir sua graça sobre a igreja e sua beleza. E Ele quer fazê-lo, quando a igreja se preparar para o evento. E talvez ela tenha dito algo assim: José, assim que o sol começou a se pôr, quando ainda estávamos no pé da montanha, eu notei aquela estrela. E parece-me que me seguiu todo o caminho até a montanha. Eu simplesmente não consegui tirar os olhos dela. E quando ele a tomou pela mão, e como eles dois, o jovem casal de pé ali, poucas horas antes do nascimento daquele que é o maior que já andou na terra, segurando as mãos dela, eles rumaram para o leste em direção à grande estrela que pairava sobre Belém. Vamos viajar para o leste por um momentinho, para o extremo leste, pelos vales, sobre as montanhas. No extremo leste havia alguns magos que eram conhecidos nos dias de Daniel como os medos e persas. Eles adoravam um Deus verdadeiro. Eles esperavam nele por meio de um fogo sagrado. E eles subiam ao topo da montanha e estudavam todos os corpos celestes, porque haviam aprendido com Jó sobre o movimento das estrelas e os nomes das estrelas. E eles esperavam que aquele Deus verdadeiro lhes desse um sinal pelas estrelas. E eles estudavam essas estrelas, assim como estudamos a Bíblia. Eram pergaminhos que lhes foram passados dos pais primitivos que estudavam aqueles corpos celestes. Eles sabiam onde estava cada um deles, e se algum se movesse um pouquinho de seu lugar, eles sabiam. Noite após noite eles realizavam suas cerimônias, e agora eles criam que havia um Deus verdadeiro. Hoje os conhecemos, a maioria são maometanos. Então, enquanto observavam, acendiam um fogo e observavam. Adoravam a Deus, cantando hinos santos, observando o fogo, e discutiam as escrituras e assim por diante. E então, eles subiam nessa grande torre, semelhante a um observatório, e eles observavam os corpos celestes toda noite. E eles criam que o movimento deles significava diferentes sinais para eles do Deus do fogo. E uma noite, enquanto estavam assentados, talvez discutindo a ascensão dos reinos e a queda dos impérios e as coisas que haviam acontecido na terra, histórias antigas e assim por diante. Deve ter sido na época em que eles pegaram o pergaminho de Daniel e estavam lendo em Daniel, porque ele deve ter conversado com eles. Daniel 2 diz que ele era o chefe deles. E assim, eles devem ter conversado com ele. E eles pegaram um pergaminho onde Daniel havia profetizado que chegaria um tempo em que haveria uma pedra cortada da montanha sem mãos, e ela destruiria os reinos do mundo. Eles deviam estar lendo isso. Então, havia uns rolos hebreus, ou melhor, uns pergaminhos lá em Números, onde Balaão disse que haveria uma estrela procedente de Jacó.
E deve ter sido no momento em que eles estavam pensando nessas coisas e discutindo isso, que algo estranho apareceu nos céus. Você sabe o que isso deve ter significado para essas pessoas? Como que uma estrela estranha. Eles conheciam todas elas e as nomearam e sabiam o curso delas, e de repente, aqui está uma mais resplandecente que todas as outras, porque sabemos que ele é a resplandecente estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o mais belo entre milhares para nossa alma. Esse novo visitante no céu deve tê-los alarmado. Alguém poderia pensar que aqueles magos não foram pessoas privilegiadas por ter visto isso. Mas se você ler no livro de Atos, Pedro disse que se deu conta que Deus não fazia acepção de pessoas e que ele visitaria aqueles ou aceitaria aqueles, receberia-os de qualquer nação que o temessem e obrassem justiça. Deus não faz acepção de pessoas e eles. Alguém vê o que o irmão quer. Então, alguém deve ter visto esse visitante celestial e dito: queria saber o que isso significa. Eles não podiam entender por que esses magos. As pessoas hoje não entendem. Você sabia que esses magos viram aquela estrela e ela passou pelos observatórios e não temos nenhum registro na história de mais alguém que a tenha visto? Por quê? Porque eles não estavam procurando por ela. Eu creio que eles viram a estrela. A Bíblia diz que eles a viram. Essa é a razão porque hoje as pessoas não veem as coisas que deveriam ver. Os mistérios de Deus estão sendo revelados. Essa é a razão porque hoje as pessoas não veem as coisas que deveriam ver. Os mistérios de Deus sendo revelados, porque não os estão buscando. Deus somente se revela àqueles que o permitem e que estejam esperando por ele. Oh, você notou nas últimas 2 ou 3 noites de culto que o Espírito Santo nos trouxe a esse lugar cada noite? A expectativa, alguém que esteja sendo guiado e que esteja esperando que algo aconteça. O fato é que não estamos em expectativa o suficiente. Se as pessoas aqui hoje à noite, doentes e aflitas, vierem com expectativas de voltar para casa bem, voltarão para casa bem. Se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, isso pode ser misterioso para você. Mas contanto que a palavra de Deus ensine, isso é suficiente. Deus assim o diz, e isso encerra o assunto.